Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Masters Talk, nosso cantinho aqui para falar de medicina, para falar de saúde. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e hoje, vocês já sabem, né? A gente tem feito alguns episódios de perguntas e respostas e isso tem feito bastante sucesso. O episódio de hoje também vai ser de perguntas e respostas, uma forma de ficar mais perto de você, de tirar as dúvidas do dia a dia e de interagir um pouco mais. Só que quem veio responder essas perguntas hoje, vou fazer um suspense, te conto logo depois da vinheta. Pois é, quem está aqui comigo hoje, Dr. Auro, mais uma vez, cirurgião plástico. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a você. Esse tipo de programa vai ser diferente. Vai ser legal, né? Legal. Porque a gente vai respondendo que o pessoal tem dúvida no dia a dia, né? Tem muitas coisas que a gente conversa aqui no dia a dia, nas gravações, e a gente esquece, né? Coisas básicas. A gente vai se aprofundando em alguns assuntos e algumas curiosidades que as pessoas mandaram perguntas são coisas que a gente nunca abordou, nunca falou. Isso é muito legal. Quem acompanha a gente viu que a gente fez perguntas e respostas com a doutora Flávia e também com a doutora Isabela. Voltem lá para assistir que vale muito a pena. E a cirurgia plástica foi muito pedido. O pessoal começou a comentar lá nas redes sociais do Masters Talk. E da cirurgia plástica, ninguém vai falar? É uma área que o pessoal tem muito interesse, né, doutor? Tem curiosidade, né? Curiosidades desde de coisas muito simples que eu esqueceria de falar, que nem eu falei pra você. Às vezes é simples demais, óbvio demais pra gente que é da área, né? Mas olha que interessante, de acordo com o que a gente divulga, que a gente orienta as pacientes, o nível de pergunta até tá um nível bem avançado. Você vê perguntas bem profundas. Você fala, pô, essa pessoa tá entendendo do negócio. Essa é a ideia, né? É muito legal. Então, a doutora Flávia falou a mesma coisa. Ela falou, tem umas perguntas aqui bem técnicas. Eu acho que a galera que acompanha já tá vendo e já tá entendendo o processo todo. Isso que é legal, né? A ideia é essa. A ideia é tirar do anonimato alguns assuntos que, por ser muito específicos, tem que ser abordados. E se as pessoas perguntam sobre isso, fala, pô, tá funcionando. O que a gente tá fazendo tá funcionando. Estamos cumprindo nossa missão. É isso aí. Levar informação de qualidade, falar sobre medicina, falar sobre saúde no dia a dia, né? Eu mandei pra você. Tem umas perguntas aqui que eu recebi. Já deixar o alerta pro pessoal, o seguinte. Normalmente a gente abre caixinha de perguntas na página do entrevistado, do profissional que está aqui com a gente, do Masters Talk e na minha página pessoal também. Então são as formas de vocês enviarem as respostas, as perguntas para que a gente possa responder. Mas é legal lembrar também o seguinte: quando a gente está conversando com os profissionais, quando a gente está batendo papo antes de entrar ao vivo aqui, eles também trazem muitas coisas interessantes para a gente. Então eu vou pedir o seguinte: você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, além de assinar as nossas redes sociais lá no Instagram, no Facebook do Masters Talk, também acompanhe os profissionais que estão participando aqui do programa, porque isso é muito legal, sempre tem conteúdo de qualidade, né? Então a gente faz essa rede do bem, todos os especialistas, nosso time, pessoal do Masters Talk, todo mundo ligado aqui para poder tirar essas principais dúvidas, né, doutor? Isso. A nossa ideia principal é levar informação de qualidade, que é, repetindo, pacientes bem informadas são pacientes que tomam as melhores decisões. Perfeito. Então essa é a ideia. Show de bola. Vamos lá? Vamos começar o perguntas e respostas, que tem bastante coisa pela frente? Vamos lá, teve uma pergunta que foi enviada aqui, assim, ó, tive alergia ao corte de silicone umbilical. Terei alergia com silicone mamário? Deve ter falado do cone. Cone. Tá. O cone quando se faz abdominoplastia, eu não uso isso, tá? Então, mas existe pessoas que utilizam um moldezinho de silicone, na realidade é uma borrachinha, para que o umbigo não feche, né? E o motivo de eu não usar isso é esse. Isso que provavelmente essa pessoa teve não foi alergia, foi uma lesão por compressão local, tipo como se fosse uma úlcera de pressão. E é muito comum esse tipo de prótese de umbigo, né, dar esse tipo de lesão. E as técnicas de onfaloplastia hoje não precisam disso. Então eu nunca usei, ou se usei, foi muito no comecinho, o molde de silicone para o umbigo. Mas o importante é, primeiro, provavelmente isso não foi alergia. E segundo, se foi uma alergia, a prótese de silicone é uma tecnologia infinitamente superior a qualquer silicone que você imagine, né? Tanto na superfície de revestimento, quanto no conteúdo de silicone mesmo, coesividade, grau de aderência. Então, não pode se correlacionar só a palavra silicone a alergias, né? Quando a gente fala desse silicone
que tem uma tecnologia muito maior e que a gente está comentando agora, esse é só o silicone de mama ou qualquer silicone que pode ser colocado no corpo? A gente vê pessoas colocando, às vezes, silicone na panturrilha, colocando silicone em outras partes do corpo. Principalmente de mama. O de mama tem uma diferença nesse sentido. É muito diferente. A tecnologia, principalmente do invólucro, de revestimento da prótese de mama, ela evoluiu demais nos últimos tempos, principalmente os estudos sobre os que já existiam, né? Então, mais uma vez falando sobre isso, sobre a superfície de revestimento, a gente sabe que existem graus de textura da capa da prótese, desde as microtexturas, tem as lisas e as microtexturas, até superfícies extremamente rugosas, de alta aderência. E hoje, mais uma vez, isso é uma coisa batida, falada e consagrada por trabalhos, mostram que é uma confluência de literatura utilizarmos próteses de menor superfície de revestimento, de textura, as microtexturizadas. As macrotexturizadas, como o poliuretano, por exemplo, não existem evidências que suportam os benefícios da utilização dela hoje. Existem publicações de 20 anos atrás, 25 anos atrás, falando sobre poliuretano. Mas não existe mais hoje. Eu achei muito interessante essa questão do cone de silicone, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Ele funciona o quê? É como se fosse uma argolinha de silicone? Não, é um moldezinho, o umbigo fica uma cicatriz, um buraquinho, você enfia um negocinho lá dentro para ele não fechar. Se utilizavam ou se utilizam para isso, mas mais uma vez, eu não utilizo isso. Não há necessidade, você consegue fazer um umbigo ali sem a necessidade de uma prótese. Bacana. Vamos para a próxima? Próximo. Faz na clínica ou hospital as cirurgias? Adoro o seu trabalho. Acho que ele está perguntando porque existem procedimentos que são feitos no Eu não faço nada na clínica. Porque não são procedimentos. Normalmente os procedimentos são mais invasivos na cirurgia plástica, diferente de harmonização facial, coisas mais... é outra coisa. São coisas distintas. Toda cirurgia eu faço em hospital, 100%. Existe uma retaguarda de hospital. Por mais que eu crie uma estrutura dentro da clínica que me abasteça de segurança, estar no hospital é estar no hospital. Sempre vai ser mais seguro, né? Não tem como, né? Mesmo a cirurgia plástica tendo cirurgias de menor porte, cirurgias de menor complexidade, eu acredito, na nossa situação atual, na nossa cidade, a gente tem disponível hospitais de alto nível, então é hospital. A gente fala sempre tanto da segurança, né? Então é muito mais seguro, né? É muito mais seguro, não tem como não ser, né? Você tem uma retaguarda de especialistas e você está no local, né? Você está na estrutura necessária para atender qualquer possível intercorrência. Perfeito. Vamos para a próxima? Próximo. Preciso trocar a prótese porque está com contratura. A cirurgia é mais trabalhosa? É mais trabalhosa. Vamos explicar o que significa contratura? A contratura, assim, é normal o corpo, com o longo do tempo, formar uma cápsula em volta da prótese. Isso se faz, né? E em algumas situações, de um modo muito precoce, essa cápsula fica muito espessa e incomoda. A mama fica mais dura ou ela muda de formato. Isso é chamado de contratura. Existem graus de contratura, chamado graus de Baker, de 1 a 4. E a gente troca a prótese, tira essa cápsula, né, e coloca uma nova prótese. Essa cápsula que você está dizendo é a que o próprio corpo criou em volta da cápsula. Mas em algumas pacientes de uma maneira muito agressiva, de uma maneira muito intensa. Tem cápsula que está até calcificada. Você faz raio-x, você vê como se fosse 2 bolas. E quando a gente tira, a gente vê placas de cálcio nessa cápsula. Isso é uma contratura capsular. E hoje a gente tira toda a cápsula e coloca uma nova prótese. E na maioria dos casos, essas contraturas acontecem em próteses acima do músculo. A gente muda a prótese para baixo do músculo. Então é realmente uma cirurgia mais trabalhosa. É uma cirurgia que demanda mais tempo, de maior planejamento. E as pessoas que falam, por exemplo, pergunta de custo, né? O que mais teve? Sim, exato. Eu recebi algumas aqui também. É uma cirurgia que o valor dela é o dobro do valor de uma inclusão de prótese simples. Ela tem que ser. Porque é uma cirurgia que ela demanda o dobro de tempo, uma cirurgia que demanda o dobro de cuidados e detalhes, né? Primeiro que, não sei se eu estou correto no meu raciocínio, mas você vai ter que tirar aquela prótese que está lá, você vai ter que retirar essa contratura, você vai ter que tomar muito cuidado com aquilo e depois começar como se fosse do zero uma outra cirurgia para o implante de uma nova prótese. Você não sabe como está lá dentro. Eu falo para paciente, eu vou colocar a mão em cumbuca. Você sabe o que é colocar a mão em cumbuca? Você não sabe o que tem lá dentro da cumbuca. Você não sabe o que tem lá. E é assim. Então, toda troca de prótese com mastopexia, são cirurgias extremamente mais
detalhadas e cirurgias mais trabalhosas. Essa contratura, ela pode acontecer, a gente está falando aqui porque o corpo vai entender aquele corpo estranho que está ali dentro, né? Mas assim, fica visível, você consegue ver que a mama fica com um aspecto diferente? Em graus muito avançados, sente? sim. Em graus muito avançados, você vê que a mama deforma um pouquinho. Fica mais dura, então você percebe, mas em graus avançados. Existe algum risco para a saúde dessa paciente? A contratura em si? Ela precisa fazer imediatamente? Não é uma emergência, né? Não precisa ser, vamos trocar lá, vamos para o hospital. Não é isso. Só que acontece que o grau 4 de contratura, que leva a dor ou desconforto, esse tipo de dor é chamado de dor neurogênica, uma dor causada por nervos, por compressão nervosa. E se você não trata isso de uma maneira adequada e precoce, essa dor ela pode se tornar crônica. O que quer dizer? A gente tira tudo aquilo, tira a cápsula, põe outra prótese e continua a dor. Isso é uma cronificação da dor. Então, toda contratura capsular grau 4, existe a indicação de, programe-se para a gente trocar logo essa prótese. Mas não é pegar paciente daqui, amarrar e colocar no hospital. Uma outra dúvida, vai fazer a retirada da prótese e a colocação de uma nova prótese, né? Tem a chance dessa nova prótese também ter uma contratura? É uma questão se essa pessoa tem uma predisposição a formar contratura nessas próteses. Então, a próxima que eu vou pôr também tem uma chance. O que faz para evitar que aconteça de novo? Hoje, a principal causa de contratura, que se sabe, é a microcolonização de bactérias em volta da prótese. Então, assim, com o avanço das técnicas de introdução de prótese, diminuiu-se as taxas de contratura. Então, as famosas 14 etapas de colocação de uma prótese é para isso, é para diminuir essa microcontaminação. Não é que não existe contratura, existe. Pode ter de novo? Pode. Existe predisposição pessoal? Pequena, mas existe. Mas você consegue diminuir taxas com algumas abordagens diferentes. Poxa, isso é muito legal. Até o local onde ela vai ser colocada, né? Que aí você passa por abaixo do músculo, diminui essa chance para bastante, né? Próxima pergunta, lá. Quanto custa para colocar prótese nas mãos? Eu acho que essa pergunta é bacana a gente responder, porque ela é polêmica, muita gente mandou, e aí a gente tem aquela questão que a gente sempre fala aqui, né? Do valor e do preço. Então, dependendo do procedimento, eu acredito que varie, né? Dependendo do profissional. Cara, é muito errado. A gente, por exemplo, aqui a gente não passa preço para paciente que liga o WhatsApp para as meninas da clínica por um simples motivo. Não tem como a paciente entender o que eu faço aqui na clínica sem vivenciar aquilo. Então, assim, sem ela ter passado em consulta, sem ela ter passado por todo o nosso processo, de ter conversado com as meninas, de ter ciclado por aquilo. Porque é muito diferente você bater o olho, você vai colocar prótese tal, e passa o preço. Aí vai no preço. Não é essa a situação. Você não está comprando meio quilo de mussarela, né? Exatamente. Você está comprando um serviço que na nossa clínica é premium. Então, a gente tem 2 serviços premium na clínica, cirurgias mamárias e cirurgia de contorno corporal. Então, existe uma diferenciação tanto de conduta quanto de fluxo dessas pacientes. Fala assim, mas tanto faz. Depende, é o que eu falei, você vai para São Paulo ou de Fusca ou você vai para São Paulo de Mercedes. Você chega em São Paulo com os dois? Você chega, mas você vai escolher nas possibilidades, você precisa entender isso. Então, não tem como eu falar assim, custa 20 ou custa 40. Muitas vezes o 40 para você vai ser mais gostoso de sentir e ver e da possibilidade de você sentir aquela segurança, sentir aquelas possibilidades de resultado do que um 20 que você não vai nem... Entendeu? Mesmo porque eu acho que na questão dessa avaliação, muita coisa pode mudar também, né? O tipo de prótese, o tamanho da prótese, como que isso vai ser feito, Lógico. Qual o material que é usado, Muitas qual vezes hospital... Não precisa nem de prótese, né? A paciente acha que precisa de silicone, não precisa, é só fazer uma mastopexia sem prótese. Então é muito difícil, a gente não passa valores não tem como passar valor por telefone, o valor ele é entendido, ele não é passado. E acho que também tem essa questão da avaliação, né? Será que é isso que a pessoa precisa? Vai passar um valor sem saber a real necessidade daquela paciente, o que vai ser feito? Aquilo pode estar errado, pode ser muito mais do que você passou ou muito menos do que você passou. Não tem como, né? Realmente não tem como. Mas o que eu falo com algumas pacientes que chegam e você percebe que a paciente está procurando preço, né? Aí já é ela não vai achar preço aqui. Essa é a primeira coisa. Não se acha preço aqui. Se for comparar, não tem como, não tem comparativo. Eu acho que isso devia ser uma preocupação de todo mundo que está procurando por uma cirurgia, né? Quando a gente está procurando preço, você começa a se colocar em risco, né? Porque você não está saudável financeiramente para fazer, né? A partir do momento que você está procurando preço, quem é o produto é você.
Entendeu? E aí que você a grande entra diferença... naquele grande risco de cair na mão de um profissional que não é habilitado para fazer aquilo, ou não é especialista naquela área, e o risco de ter problema maior. Você está aberto a muitas coisas. Você não está saudável financeiramente. É aquilo que a gente falou já várias vezes. Das etapas, né? Você precisa estar saudável financeiramente para fazer. Não é que, já que eu posso pagar 20, por que eu vou pagar 50? Não é essa a ideia. Pensa comigo. Em determinada situação te oferecem um produto que falam que é igual ao outro, que custa 10. E você vai em outro local, avalia aquilo e falam que aquilo custa 50. E você acha que é os dois produtos. É normal um mesmo produto custar 10 num lugar e 50 em outro? Tem algo errado ali, né? Não tem como. A conta não fecha. Entendeu? Mas independente de valores, eu estou falando que é importante a paciente entender o processo, ver a diferença. Então não tem como eu falar, uma prótese custa 45. Não tem como eu falar isso, né? Vai no de 20, vai no de 40, forma a sua opinião, entende aquele profissional, porque isso é muito importante, né? É importante. E aí você toma a sua decisão da melhor forma possível, sempre sabendo conversar e entender o que aquele profissional tem para te passar, né? Isso, exatamente. Acho que esse é o principal. E o que a gente sempre diz aqui, né? Buscar referência, buscar saber se ele é especialista naquilo que ele está fazendo, se ele tem título para isso, porque senão há grandes chances de cair numa cilada. O que eu sempre bato nas nossas reuniões de equipe da clínica é que, assim, medicina não é comércio. Medicina não é comércio. Por exemplo, eu não passo o preço da minha cirurgia. Não sou eu que passo. A nossa gerente que passa. Por quê? Entra numa parte comercial. Eu não gosto de afetar isso, de ter isso. Existem condições de facilitação de pagamento? Existem. Existem diferenças de preço à vista? Existe. Existe diferença para... E tudo isso existe para quê? Para facilitar algumas coisas. Então, por exemplo, o paciente consulta no mesmo dia e consegue agendar a cirurgia, tem uma facilitação. Isso é para isso, não é para vender a cirurgia. Te juro que não é. Então, e a gente é rígido nisso. Por quê? Porque eu preciso manter uma coisa aqui dentro da clínica, ou dentro da clínica em geral. Medicina e a nossa clínica não é comércio. A gente não vende roupa. A gente vende uma mudança no corpo, a gente vende a segurança para o paciente, né? A gente tem os nossos custos, então a gente cobra por isso. Mas não é uma venda de roupa. Tanto entendeu? Que a pessoa ela vai conversar com o financeiro, que é quem entende de dinheiro. Com o médico ela vai conversar com o que entende de medicina. Eu faço questão disso, são coisas extremamente distintas. Eu não posso misturar as duas coisas. Legal, perfeito. Entendeu? Vamos para a próxima aqui, ó. Tem um bloqueio por causa da anestesia. Deve ser medo de anestesia. A gente já fez até um podcast. Quem está assistindo a gente aqui, acompanha. A gente conversou com o Dr. Auro e com o Dr. Fábio, que é anestesista. A gente tirou muita dúvida, deu muita risada. É o primeiro grande medo, lembra que eu falei? Foi. Primeiro grande medo, anestesia. É normal ter medo da anestesia. O Dr. Fábio, que é anestesista, disse que tem. Lógico que tem. Todo mundo tem um receio. E não é normal não ter o receio. Então, a pessoa ela começa a ficar tranquila sabendo que é normal ter um receio. E depois disso, que nem eu falei no outro nosso programa sobre isso, você tem que racionalizar o momento. Entenda que você está na mão de uma pessoa que você confiou, que mostrou para você o que vai ser feito, que você está entendendo o que vai fazer no seu corpo, que você está passando por um processo de anestesia com a melhor técnica que existe no momento. Então, você entendendo tudo isso daí, você abaixa o nível de ansiedade. Vai zerar? Nunca. E nem quero que zere. Eu quero que tenha um certo receio para ter respeito ao momento. Só isso. Então, é muito comum isso daí. Tem pessoas que têm mais medo, tem pessoas que têm menos, mas todas têm. É até bacana, para quem perguntou e para quem tem dúvidas sobre anestesia, assistam. Ficou muito legal porque a gente tirou essas principais dúvidas. Ficou bem legal. A gente falou muita coisa interessante sobre o quanto a anestesia evoluiu em pouco tempo, né? O quanto hoje é seguro fazer uma anestesia. Claro que existem riscos, mas dentro do centro cirúrgico você tem desde o pré, lá antes de operar, até o pós, o ambiente, todos os cuidados. A monitorização intraoperatória do nível de consciência. É muito legal isso. É muito legal. Isso aí não existia há pouco tempo atrás, ou existia e era muito caro. E na realidade, a anestesia que a gente faz hoje para os nossos pacientes é uma anestesia extremamente cara de valor. Por quê? Se agrega muitas coisas para quê? Para segurança. É monitorização do nível de consciência intraoperatório, medicações exclusivamente na veia, para não ter aquela ressaca pós-anestésica e de tudo que existe de melhor hoje no planeta, né? Então, isso encarece, mas é um encarecimento que você não pode nem olhar, porque
é um benefício enorme. A gente está falando de anestesia, muita gente deve estar na dúvida. Na grande maioria das vezes, quando a gente vai fazer cirurgia de mama, que é uma das suas principais especialidades, abdominoplastia, enfim, contorno corporal, normalmente é a tal da anestesia geral, esse tipo de procedimento? Há essa negociação com o médico e com o paciente? Como que funciona isso? É assim, o paciente ele não tem condição técnica de escolher alguma coisa técnica. O anestesista dá as opções, mas dentro de um certo... leque, né? Exato, ó, dá para fazer isso ou isso, você escolhe dentro do que é seguro e do que está dentro do estudo ali. Eu, como paciente, não escolheria, eu ia virar pro cara e falar assim, mas o que você me sugere? Você que é o cara do negócio, da técnica, entendeu? Mal comparando é quando você chega num restaurante e fala qual que é a especialidade da casa. Pô, o cara que entende ali do prato dele, né? Ele sabe o que funciona, o que não funciona. Não adianta você por um receio falar, mas eu tenho medo de... Escuta o que o cara que é especialista no assunto fala. E as pacientes passam por essa consulta, que é a consulta pré-anestésica com o anestesista um dia antes da cirurgia. Mas assim, na grande maioria das vezes, a gente tem um protocolo muito fixo, o grupo de anestesia sabe disso, a turma que anestesia pra gente sabe o que a gente gosta que faz, então flui muito bem. Essa questão médico-anestesista e médico-cirurgião também é uma linha bem bacana e existe uma proximidade muito grande, né? Vocês se conversam muito para que seja tudo muito bem afinadinho entre um e outro, né? Para que seja feito da melhor forma possível, mais seguro, como a gente opera né? todo dia, acaba todo dia fazendo a mesma coisa. Então, cria-se uma rotina muito grande. Então, isso é muito natural. A gente faz isso todo dia. Então, a repetição é a arte de chegar num bom resultado, né? Na perfeição. Então, se a gente vai fazendo todo dia com a mesma equipe, com o pessoal todo ali afinado, a chance de você fazer muito melhor vai aumentando bastante, né? Vamos lá? Posso fazer mama, barriga e coxas na mesma cirurgia? Gente, é bastante coisa. 3 coisas, né? Coisa. Dá? A única variante que a gente consegue ter controle sobre um risco cirúrgico é o... Responde você. Tempo cirúrgico. Tempo cirúrgico, que você não pode passar das 4 horas? 4 horas e meia. 4 horas e meia, né? Tempo cirúrgico de segurança, 4 horas e meia. A partir do momento que eu vejo que vai ultrapassar isso, ou eu nem indico a cirurgia, falo, não, a gente vai ter que fazer separadas, ou se eu combinei com a paciente, a gente vai fazer mama e abdômen, mas eu falo para todas. Porém, se a primeira cirurgia enrolar um pouquinho mais e eu ver que a segunda cirurgia a gente vai ultrapassar o tempo cirúrgico de segurança, eu não faço a segunda. A gente faz a segunda depois de um mês, ou quando a paciente puder. Então isso faz parte do plano cirúrgico. Vai conversar com a paciente. Se a cirurgia de mama dela for uma cirurgia que é mais simples ou mais rápida e dá para colocar mais um procedimento ou mais 2, naquele plano cirúrgico mantendo se o tempo inclui. cirúrgico de segurança. Começou a complicar alguma coisa mínima que seja e vai estendendo, você vai tirando. Não digo nem complicar, eu falo assim, é uma mama que eu imaginava ser uma mama fácil de ser montada e ela está mais trabalhosa de ser montada, eu não vou ficar preocupado que eu tenho que fazer o abdômen depois, imagina. Não faz nem sentido, deixa eu fazer isso aqui correndo para dar tempo. Eu vou ficar concentrado, acabei o último pontinho da mama, olho pro relógio. Dá para fazer o abdômen. A gente faz o abdômen. Não, vai passar do tempo. Suspende o abdômen. É seco e grosso, mas a paciente sabe disso. E tem que ser assim, entendeu? Essa conversa é muito importante. Existe um trabalho, já falei isso algumas vezes, um trabalho inglês multicêntrico, quer dizer, em vários países, que avaliou riscos cirúrgicos. Desde riscos simples até abrir ponto, seroma, hematoma, até riscos mais importantes, como trombose, embolia e tudo mais. Então, o que esse trabalho avalia? Avalia que cada hora acima de 4 horas e meia de cirurgia, dobra-se o risco cirúrgico. Ele é baixo, mas dobrar o baixo não faz sentido nenhum também, né? Então, imagina o seguinte, 4 horas e meia. Vamos falar uma cirurgia que dure 8 horas e meia. Então, 4 horas e meia. 5 horas e meia dobrou, 6 horas e meia quadruplicou, 7 horas e meia octuplou. E aí vai para os plô da vida. 8 horas e meia aumentou 16 vezes o risco. 16 vezes o risco. Então aí você pega um risco básico de 1,5%, vai dobrando isso, que você vai chegar uma hora em 100% de risco. O que é 100% de risco? Se eu falar assim, essa paciente vai ter alguma coisinha. Ou vai ter um formigamento de braço, que é uma neuropraxia por causa de ficar tanto tempo com o braço assim, ou o paciente vai ter abre ponto, ou vai ter um hematoma, ou vai ter complicações pequenas ou complicações mais importantes. É estatístico. Então, assim, esse é o único ponto que a gente consegue ter controle, que é o tempo cirúrgico. Não pode se ultrapassar 4 horas e meia.
Entendeu? A questão não vai ser, por exemplo, se eu operar as duas coisas juntos, o resultado do abdômen não vai ser tão bom. Não. Se eu operar duas coisas juntas, o paciente vai ficar com mais dificuldade para se locomover. Ou não é isso. Isso é factível, tanto que a gente faz com frequência mama e abdômen. Faz com frequência. Só que respeitando o torno das 4h30. Mas a moça aqui quer coxa também, será que dá tempo? Não dá, né? Tem como. Essa daí já aproveita tudo, né? Já quer vir para cá e aproveitar. Vamos fazer tudo. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Opera em São Paulo? Não mais, não. Não, né? Não, já operou bastante lá, doutor? Não bastante. O problema de você ser um médico itinerante é que você não cria uma equipe de qualidade da abrangência que a gente quer. Então, eu me fixei aqui e a minha equipe é montada aqui, meu instrumental está aqui, meus aparelhos estão aqui, então todo o meu suporte está aqui. Não teria sentido eu ir para São Paulo. As pacientes de São Paulo, elas vêm para cá. A gente opera bastante gente de São Paulo, gente em torno de São Paulo, vários pacientes. E não tem como ir para São Paulo e levar tudo isso que a gente tem para lá. Mesmo porque tem muitos equipamentos que você leva para o hospital, né? Você nem usa do hospital algumas coisas de instrumentação. Então, quase nada do hospital. Porque tem muito médico que usa, né? Os equipamentos do hospital. Vocês, não. Para poder ter um tipo de qualidade específica, usar aquele equipamento que realmente para você faz sentido. Eu acho que 99% dos materiais são materiais nossos. A gente não utiliza quase material de hospital. E eu acho que tem essa questão do relacionamento, né? Por mais que todos sejam médicos, que todos tenham ética, que sejam grandes profissionais, como você vai para São Paulo, você vai ter um anestesista top, você pode ter um cirurgião que vai ali estar te assessorando, que vai estar do seu lado, o segundo cirurgião top. Mas uma coisa é você estar com alguém que você olha no olho e já sabe o que você precisa, e outra coisa é você ter que pedir aquilo, né? Ter que confiar no trabalho da outra pessoa. É equipe. É a sintonia de equipe. Então aqui a gente tem a nossa concierge hospitalar, que vai na casa da paciente. Em São Paulo seria quase que impossível. Então, nós temos uma estrutura já muito grande aqui montada. É mais fácil a paciente vir para cá. É bem Ela vai ser muito bem tratada, vai fazer todo o procedimento que tem que fazer. Quando tiver em segurança, volta isso, tranquilamente. E é comum, né? Você estava me contando que muita gente vem... Mais da metade dos nossos pacientes hoje realmente bem mais da metade, são pacientes de fora de São Carlos. Tem até de fora do Brasil, né? Eu lembro que tem uma moça vindo dos Estados Unidos que veio operar, né? Tem uma gringa aí de fora. Legal. Você faz lipo HD em homem? Vamos explicar o que é essa tal da lipo HD? Porque eu sei que tem a lipo HD, aí tem a super lipo, a lipo com... Vamos lá. O pessoal vai criando nome, né? Vai ficando HD comercial. de High Definition. A ideia da lipoaspiração de definição é um conceito que surgiu não há muito tempo. E o que é definição? É mostrar músculos ou curvas que existem, mas estão escondidos por um pouquinho de gordura. Olha o que eu estou falando, um pouquinho de gordura. Não adianta você pegar uma pessoa que está com um sobrepeso enorme e tentar fazer uma lipo HD. Essa não é a ideia. Homem, sim, com frequência. Só que estatisticamente, a lipoaspiração em homem, toda a cirurgia plástica em homem, ela é uma incidência baixa, né? Então a gente opera uma a cada 15 dias, uma a cada 10 dias de lipoaspiração em homem, né? É bem mais baixo isso do que mulher, que é praticamente todo dia. A lipo HD, agora uma pergunta de quem é leigo aqui na história, ela é feita de qual forma do que a lipo convencional? Por exemplo, a lipo convencional que não é de alta definição, ela só retira gordura, e a lipo HD, ela vai retirar gordura de pontos específicos para facilitar a marcação daquele abdômen? Exatamente. A lipo tradicional, ela lipa tudo. E essa é uma questão. É a marcação e como fazer a lipo. Segundo, a técnica de se fazer lipo HD é uma técnica diferente, instrumentais diferentes. O que a gente infiltra de solução e a quantidade que a gente filtra é diferente. As cânulas são diferentes. O coletor e a maneira de se coletar gordura, se for fazer um enxerto, tudo é diferente. Isso dá muita diferença na hora que a gente vê dessa forma? Bastante. É outra coisa. Então, hoje, por exemplo, eu jamais faria uma lipo convencional, né? Com os conceitos de lipo de definição de hoje. Não faz sentido fazer um procedimento que voltar, né? Voltar. E uma outra dúvida, a gente já falou aqui, inclusive, sobre flacidez de pele, né? Então, se a pessoa tiver um pouco de flacidez de pele, ainda assim, a lipo HD vai trazer um resultado importante ou aí não vai ter tanta diferença? Se for indicada a lipo HD, vai ter resultado, né? O que a pessoa precisa entender é que flacidez não se trata. A flacidez é uma característica da pele. Da pele, né? Não adianta você tirar a pele, que tirar a pele não trata a flacidez. Existem algumas tecnologias, em algumas situações, que melhoram um pouquinho a flacidez de pele. Mas assim, é
é muito, muito específico. Entendeu? A gente tem pessoas que às vezes engordam muito, quando voltam a pele fica flácida. Você sabe o porquê que tem essa flacidez de quem engorda e emagrece cria essa flacidez? Vou tentar explicar pra você assim. Imagina assim, aqui tá o músculo, aqui tá a sua pele, aqui tá a gordura entre o músculo e a pele. Ela é uma cola ali entre o músculo e a pele. É a gordura, tá ali. Existem umas travezinhas de fibrose normais entre a pele e o músculo. Quando a pessoa engorda, tá aumentando gordura, engorda. O que acontece? Essa travezinha estica. Perfeito. Quando a pessoa emagrece, essa travezinha que fixava a pele ao músculo, ela não volta ao tamanho normal, ela fica redundante, ela fica grande. E é o que acontece? A pele desliza sobre o músculo. Isso sempre vai acontecer. Entendeu? Mas a minha dúvida é assim, vamos supor que a pessoa ela engordou, ela emagreceu, a pele ficou flácida. Aí ela vai fazer uma abdominoplastia porque ela tem excesso de pele e flacidez. O que sobrou de pele vai ter flacidez. Vai tirar. E o que ficar vai ficar flácido. Vai. Ou melhor, vai ficar... Vai ter esse escorregadio. Por quê? Por causa dessa situação. Tá. Sempre. Tirei tudo que dava. Você pegar a pele e puxar, ela vem aqui pra frente e volta. É por causa disso. Então você tira a pele, mas infelizmente, uma vez que ela tem a característica de ser flácida, porque em algum momento você foi muito gordo e tal, você vai ter dificuldade de ter firmeza de novo. A flacidez não se trata retirando pele. Tá. Entendeu? Deu. Entender? É complexo. Vamos lá. Qual a diferença entre acima e abaixo do músculo? Deve ser a colocação da prótese, né? A minha é de poliuretano. A diferença, a gente já conversou disso no programa também. Abaixo do músculo existe uma estabilização muito grande da prótese, uma definição de colo mais estável e duradoura. Existem muitos benefícios, né? Os benefícios superam hoje os riscos de se colocar uma prótese abaixo do músculo. É a nossa preferência hoje. Poliuretano, eu não ponho, nunca coloquei, nunca vou colocar. Não existe. Tem até hoje ou eram próteses mais antigas? Não, existe, mas a empresa que mais produz poliuretano hoje no Brasil, que é a empresa brasileira, já diminuiu a venda de poliuretano nos últimos anos, importante. Fala, mas por que tem gente que usa ainda, né? O poliuretano, ele gruda mais a prótese. Então, a pessoa que não põe prótese abaixo do músculo tem um benefício de ter a prótese mais travadinha, mais em cima, né? Não vai cair vai cair menos. Vai cair menos. Porém, a superfície de poliuretano é uma superfície que nem a gente falou agora há pouco, áspera, né? E a aspereza dessa superfície hoje ela é um pouco combatida no meio científico. Então existem várias coisas que aumentam riscos, que a tendência da literatura hoje é indicar as próteses de menor aspereza. São as microtexturizadas e até as lisas. E aí, mas para isso precisa pôr abaixo do músculo. Abaixo do músculo, senão também ela não vai dar todo aquele resultado. E elas continuam sendo produzidas e colocadas apesar de não serem as mais indicadas. Não existe uma contraindicação formal, né? Existem evidências científicas que estatisticamente apontam o benefício das próteses de microtextura. Isso não é um trabalho, é trocentos. Isso desde 2018. Iniciou-se isso no Congresso Americano de Boston e vários trabalhos foram saindo. E isso está aí, tá para todo mundo ver. São mesmos materiais, só que eles são feitos de forma diferente? Ou essas microtexturizadas são outros materiais? Tem várias maneiras de fazer a textura na superfície da prótese, mas é o próprio silicone. O poliuretano não, é um outro material, poliuretano. Que é muda o material, então. Que fica em volta, uma esponjinha. Tá, beleza. Tem mais pergunta aqui que chegou. Tem umas aqui também. Tem? Tem. Então, peraí, vamos fazer essa aqui e já faz as suas também. Posso escolher o tamanho do meu silicone? Essa aqui ela é polêmica, porque óbvio que a paciente ela vai querer chegar mais perto daquilo que ela sonha, ela está fazendo um procedimento para algum tipo de mudança, mas óbvio que existe um consenso entre ela, entre o médico e entre a medicina, né? O consenso tem que ser entre ela, entre o médico e entre o corpo dela, porque hoje a gente não escolhe uma prótese, o corpo dela escolhe. É a melhor prótese para a mama dela. É o que eu falo e canso de falar. Eu pareço até repetitivo, mas é porque eu falo para isso todo dia, eu acho que eu estou repetindo. A gente escolhe a melhor prótese para a mama dela. A gente tem avaliador 3D para ver dimensões mamárias, assimetrias. A gente faz as medidas, as 5 medidas mamárias para achar o melhor tamanho de prótese para o paciente. Existe sim uma brechinha para cima ou para baixo para mudança de volume,
Mas não é assim, eu indiquei para ela 240, ela quer pôr 350. Vai dar problema, né? E a gente não tá falando de uma questão só visual, né? Não vou pôr porque não vai ficar legal, vai ficar fora do padrão, vai ficar um pouco acima do normal. Não, a gente tá falando de questões de saúde, né? Vai começar a dar deformidades que não se corrige. Por exemplo, a união das mamas, chamado simmastia. A palpabilidade da prótese com ondulações, chamada de gripping. Entendeu? Dependendo também, pode dar, acho que até problema de coluna, né? Porque você vai pesando mais, puxando mais pra frente. Eu acho que isso até é pouco. Mas... Porque nos Estados Unidos a gente vê uns peitos gigantes, você fala, meu Deus do céu, como que alguém colocou isso numa pessoa? Porque assusta, né? Lá ainda tem o modismo de mamas muito grandes. O Brasil já saiu desse modismo faz uns 5 anos. O Brasil agora prefere mamas menores. Isso já faz uns 5 anos. No dia a dia é o que você também mais vê no consultório, doutor? Menores, Tá. E é o que eu realmente mais indico. Vamos dividir as perguntas? Tem algumas aqui ainda, mas vamos para as suas também, que o pessoal mandou muito. Já deixando um alerta, pessoal, aqui, mandem mesmo. Mandem perguntas aí nos directs dos nossos convidados, porque a gente bate um papo antes, conversa aqui pro WhatsApp, e é uma forma da gente pensar novos programas, trazer novas sugestões, trazer novos assuntos no dia a dia, que pra gente é muito legal, né? A gente fica mais perto de vocês e responde aí com mais qualidade o que o pessoal quer saber, né, doutor? Uma pergunta. Qual a importância do sutiã interno? Para que serve? Você já sabe que existe sutiã interno. Isso já é um grande começo. É isso que a gente estava falando, né? O pessoal acompanha, então vai sabendo, as perguntas ficam mais específicas, né? Muito melhores. É assim, o sutiã interno, ele é fundamental. Digo isso por quê? Porque há muito tempo atrás, achava-se que a mama começava-se pelo colo. E não, a mama começa-se pelo sulco da mama. Então você precisa estabilizar o sulco de uma maneira correta, primeiro para evitar diversos tipos de deformidade, bottom out, vários tipos técnicos que não adianta nem eu falar aqui. Então você precisa criar uma estabilização do sulco mamário. Fala assim, mas nem toda paciente precisa. Toda paciente precisa. Porque a partir do momento que você faz o cortinho aqui embaixo para pôr prótese, você acaba com os ligamentos do sulco mamário, são os ligamentos horizontais do sulco. Então essa é uma aula que eu já dei em 2, 3 congressos, que é a anatomia do sulco inframamário, e é já mostrado anatomicamente que o sulco inframamário tem ligamentos específicos, tem 3 ligamentos que durante a incisão, para colocar a prótese, esses ligamentos são rompidos. Então você precisa refazer esses ligamentos para você ter um sulco da mama e iniciar sua mama da maneira correta. É como se você preparar ela para receber a prótese, para o resultado ser melhor e para ela ficar mais fixa, exatamente, mais bacana ali. Então, tanto, lógico, para as próteses abaixo do músculo, existe uma maneira de se fazer. Para as próteses acima, quem faz acima, existe outra maneira. Mas o sutiã interno é importante, tem que ser feito. Existe uma técnica chamada de four layer closure, que é a sutura de 4 camadas de aproximação, que a gente faz com fio farpado, é o sutiã interno que eu faço. E todas as cirurgias mamárias, a gente faz que ele funcione como uma estrutura antes de chegar ao silicone. Exatamente, precisa fazer. Isso, assim, não se fazia isso há muito tempo atrás. Muito tempo que eu digo, 5 anos atrás, não é muito, mas hoje em dia tem que fazer. Está publicado anatomicamente o que é o sulco inframamário. Se você não recondicionar ele, refazer ele, a chance de você ter alguma coisa existe, né? Ter alguma deformidade de sulco. Perfeito. Tem mais aí? Quer que faz daqui? Porque perguntas não faltaram e a gente está feliz com isso. A gente tem muito aqui. Mas, a forma de pagamento, por favor. A pessoa quer saber. Passei em consulta, faltando dinheiro. Aqui, vamos pegar aqui, acabaram de mandar talvez aqui, ó. Quem tem prótese, pode praticar esportes radicais como paraquedismo? Pode, vida normal, não muda nada. Vida normal. Não tem aquela história de a prótese no avião estoura, sabe? Eu já ouvi isso, eu já ouvi que... Senão, você imagina a quantidade de mulher que tem prótese de silicone hoje? É muita coisa. É muita. É muita coisa. Eu já ouvi falar que em acidente elas voam, elas saem, podem sair. Só se furar a mama, cortar... Só se você tente com faca cortar a mama da pessoa. Não é... Não. E no acidente também tudo pode acontecer, né? Então, assim... muitas de preço. Batendo sutiã interno. Fala uma sua aí, vou achar uma legal aqui. Tem uma polêmica aqui, pode ser? Colocar prótese nas mamas pode mascarar um diagnóstico de câncer diante de uma mamografia? O pessoal tem muito medo disso, né? Tipo, eu vou colocar, vai esconder ali alguma coisinha. Não tem nada a ver, Se tivesse qualquer problema disso, o FDA americano tinha proibido de pôr prótese fazia muito tempo.
né? Então, tanto prótese acima do músculo quanto abaixo do músculo, eles são abaixo da glândula mamária. Isso daí não atrapalha nada, nadinha. Existe uma prótese porto-riquenha que ela tem um chipzinho dentro dela. E esse chipzinho tiveram a impressão de que atrapalharia um exame de ressonância, se precisasse e tal. Não sei se isso aí foi para frente, se mudaram o tipo de chip, porque eu não uso essa marca. Mas um chip, qual a finalidade? Depende de ter um chip. Aí tem um leitorzinho que passa por fora e fala que tamanho que é a prótese e tudo mais. Tá. Seria para ter informações daquela prótese. Do número de série da prótese e tudo. Mas eu não sei se isso daí foi para frente. Com próteses mamárias, muda o exame de mamografia? Fica mais dolorido? Não, mesma coisa. Pode, né? E deve se fazer, independente se fizer mamoplastia, mastopexia com prótese ou só prótese. Mamografia e ultrassom normal. A mesma coisa, vida normal. Vida normal. Mesmo porque é o que o doutor falou agora, e se isso tivesse algum dano para a saúde, não estaria mais colocando prótese ou teria mudado completamente a tecnologia. Isso. Hoje a gente sabe muito bem. Prótese é uma coisa, né? Pegar uma água. Prótese é uma coisa muito estudada. Porque é óbvio que tem a indústria farmacêutica que produz a prótese, que fica em cima para que nada suspenda ela e tudo mais. Só que existe o FDA americano, que é um órgão extremamente purgante para tudo, né? Então, é muito estudado. Hoje, se você pega a principal revista de cirurgia plástica do mundo, que é PRS, que é a PRS Journal, você vê na parte de Cosmetic Surgery a quantidade de trabalho que tem sobre prótese mamária, trabalhos assim minuciosos, de cápsula, de superfície de prótese, puta, é enorme. Em 2018, quando teve esse bafafá das superfícies de prótese, e o pessoal condenou poliuretano, e foi tudo para as microtexturizadas e tal, saiu trocentos trabalhos disso daí. Eu lembro que eu estava no congresso em Boston, a discussão que tinha no meio das aulas era enorme. Aí, muita coisa. Muita coisa. Bacana. Tem uma que me enviaram, não sei se é sua especialidade, mas falar sobre a gente consegue aqui para tirar a vida do pessoal. Qual cirurgia plástica é ideal para quem quer reduzir olheiras? Lembrando que a minha é de nascença e não é causada pela falta de sono, por exemplo. Ela fala que é escura e é profunda. Tem 3 tipos de olheira. A olheira pigmentar, a olheira anatômica e a olheira vascular. A pigmentar é uma pigmentação da pele. Dermato, vai para Flávia. Flávia resolve. Ela é boa nisso, hein? Vascular, vasinhos, vai para Flávia. Dermato resolve. Anatômica, aí é comigo. Tá. Por quê? São bolsinhas de gordura que a gente tem em volta do olho, que elas podem sobressair esse sulco que a gente tem, que é o sulco nasojugal. E aí tem que ser feito técnicas de blefaroplastia. Abre e tira. Abre e tira, ou faz por dentro da pálpebra, que é transconjuntival. O pessoal reposiciona também, né? Eu já ouvi falar que quando a parte aqui de baixo é mais funda, você coloca para baixo. Foi meu trabalho de titular para a Sociedade Brasileira. Isso daí. Olha só. Foi reposicionamento de bolso e pálpebra inferior. E é isso. Então são esses 3 tipos. Você tem que ser diagnosticado. Você falou que é escura, projeto pigmentar, dermato nela. E funciona, doutor? Como que é esse trabalho? Assim, depende. Clareia bastante? A pigmentar é muito difícil. É difícil. Que eu sei. Porque já é a cor da pele, né? Isso. Mas a pigmentar é difícil. Você falou dessa que sobressai, que é a bolsinha de gordura. Mas e quando ela é funda? Ela é pra dentro, aí você precisa preencher. Tá. Aí tem que preencher. Você acredita que já me avisaram aqui que tá acabando? Tem rapidão, um monte de pergunta aqui, um monte de pergunta aí. Não, mas foi bom, teve bastante pergunta. Foi legal, foi bacana. E a gente separa essas perguntas. Em breve a gente faz um parte 2, né? É isso aí. Pode ser? Lógico. Ficou alguma coisa sem perguntar que seja importante do que a gente falou agora, doutor? Vamos deixar, num próximo programa a gente responde o resto. Show, combinadíssimo. Obrigado mais uma vez pela presença. Valeu, obrigado a você, João, foi legal. Valeu, brigadão. Valeu. É isso, pessoal, a gente respondeu aqui as principais perguntas que chegaram muitas coisas aqui. Doutor Auro já disse que topa fazer um parte 2 com a gente, para a gente fazer um bate-papo, falar um pouquinho aí sobre essas questões que ficaram sem respostas, mas aqui a gente nunca deixa sem resposta. A gente volta e continua esse bate-papo num próximo episódio. Então faz o seguinte, já aciona o sininho aí justamente para que quando tiver conteúdos novos,
vocês sejam avisados. Aparece ali, você não perde nada, então siga também a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, fiquem ligados e, claro, sempre interagindo com a gente na página do Masterstoke e também nas páginas dos nossos entrevistados, que aqui todo mundo tá junto para a gente ir conversando e tirando as principais dúvidas e levando informação de qualidade até vocês. Brigadão pela companhia e até a próxima.